Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 21 de novembro. Hoje, a igreja faz memória da apresentação de Nossa Senhora. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao 50, que diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós temos uma família natural, né? Como nós costumamos dizer, de sangue, né? De sangue. E também nós temos uma família espiritual. Veja, primeira coisa que quero falar aqui para poder descartar qualquer controvérsia. Muitos, quando leem esse texto, vão falar dos irmãos de Jesus. Cara, tá vendo? Maria teve mais filhos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Já fiz outros vídeos explicando isso, né? Não tem nada a ver. Maria só teve um filho que foi Jesus Cristo, né? Ah, mas os irmãos de Jesus, veja. Os irmãos de Jesus aqui não são irmãos de sangue. Não são irmãos de sangue. Desde o Antigo Testamento, meu povo, desde o Antigo Testamento, não se tinha uma palavra certa para designar um parentesco. E no hebraico, essa palavra era ar. Né? É tanto que lá no Antigo Testamento, por exemplo, Ló é chamado de irmão de Abraão. Só que Ló é sobrinho. Mas lá no texto está escrito irmão. Certo? No grego, no caso aqui dos evangelhos que foram escritos em grego, essa palavra foi traduzida para adelphos. Mas não significa que são irmãos de sangue. É algo mais amplo. Então só quem estuda sabe, né? Pessoa que simplesmente lê a Bíblia e interpreta da própria cabeça vai dizer que Maria teve mais filhos, Jesus teve um bocado de irmãos e não sei o quê, né? Tem um texto na carta aos Coríntios, São Paulo vai dizer que vai falar das aparições de Jesus e vai dizer: e depois ele, Jesus, apareceu para mais de 500 irmãos. Opa! Maria teve 500 filhos, meu filho, pelo amor de Deus. Então, fecho parênteses, não é isso, não é disso que São Mateus está tratando aqui no Evangelho. Interessante aqui o que é? Essa família de Jesus. Quando Maria e os irmãos de Jesus foram atrás dele, avisaram para Jesus, né? Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus aponta para os discípulos. Jesus aponta para a família espiritual. Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu, esta minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Dentro do contexto da época, veja, meu povo, a gente sabe que muitos daqueles que fizeram a opção de seguir Jesus passaram por dificuldades familiares. Lembra daquele outro texto, daquela outra passagem que Jesus fala que os inimigos do discípulo seriam seus próprios pais, familiares, parentes, amigos? Lembra daquele texto quando Jesus diz: Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a divisão. Porque numa casa de 5 pessoas, 3 ficarão contra 2. E era justamente um pouco disto que o povo daquela época, os discípulos, muitos discípulos, estavam vivendo. Faziam uma opção por Jesus, acreditavam em Jesus, seguiam Jesus, e os seus familiares judeus, muitas vezes, ficavam contra. Era briga, era divisão na família. E aí Jesus, neste contexto, ele vai falar da família espiritual.
que é tão importante quanto a família de sangue, família natural. É disso que São Mateus está falando. É disso que São Mateus está falando aqui no Evangelho. Nós que somos cristãos, nós que somos batizados, membros do corpo de Cristo, que é a igreja, nós fazemos parte de uma família maior, que é a família de Deus. Aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus. Isso é tão importante, meu povo. E pensando um pouco nisso, eu estava pensando aqui, antes de fazer o vídeo, e pensando sobre essa realidade da família espiritual, da igreja, que deveria ter um vínculo muito forte entre os cristãos, assim como nas primeiras comunidades. Eles eram unidos e tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade entre eles. Eles eram um só coração e uma só alma. E eu estava pensando como o inimigo de Deus investe contra a unidade da igreja. Contra a unidade da igreja. Olhemos hoje, meus irmãos. Olhemos hoje para a igreja, para os filhos da igreja. Quantas pessoas que semeiam discórdia, quantas pessoas desunidas. Quando Jesus, na sua oração sacerdotal, ele dizia: Pai, que todos sejam um. E nós muitas vezes não priorizamos a unidade, não buscamos a unidade. Em nome da verdade ou em defesa da verdade, nós jogamos todos no inferno e falamos mal. Meu Deus. E se fala mal do Papa, e se fala mal dos bispos, e se fala mal dos padres, se fala mal de de quem. Cuidado, cuidado. O inimigo tem investido contra a unidade da igreja, contra a comunhão da igreja. Somos parte de uma família muito grande, que é a família de Deus. Então peçamos o Espírito Santo, que é a alma deste corpo, que nos una cada vez mais, num só pensamento, numa só fé, num só coração, numa só alma. Que nos amemos do jeito de Jesus, que possamos dar testemunho do amor de Deus, na vivência do amor, da caridade, em vivermos como família de Deus. Aqueles que guardam a palavra, praticam a palavra e testemunham esta mesma palavra. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.